Proposta do Senado pode acabar com foro privilegiado. Comissão de Direitos Humanos discute reforma da Previdência e CPI pode ser criada para debater o assunto. E no Dia Internacional da Síndrome de Down, o Senado realiza seminário sobre o tema. Olá! 22 mil autoridades no Brasil têm direito ao chamado foro privilegiado. Mas essa realidade pode mudar. O Senado começa a discutir nesta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que acaba com esse julgamento especial para crimes comuns. Veja os detalhes com a repórter Glauciene Lara. A pedido dos senadores, o presidente Eunício Oliveira definiu como prioridade a votação do fim do foro privilegiado. Ele significa que quem ocupa determinados cargos tem o direito a ser julgado por instâncias superiores. A proposta de emenda à Constituição em análise na Casa acaba com o foro privilegiado para integrantes de todos os poderes, sejam deputados, senadores, ministros, juízes ou promotores. E não é só para autoridades de nível federal, estadual e municipal também. Tem uma mudança muito importante feita nessa matéria. Antes, ela se restringia a parlamentares. Agora não. Ela vai atingir todos que ocupam funções públicas no país. Nós não podemos procrastinar essa votação de forma nenhuma, mas também não podemos votá-la num afogadilho sem que um debate e uma participação efetiva aconteça, principalmente com os membros do Poder Judiciário, os membros do Poder Executivo e do Ministério Público, que também serão atores ativos dessa discussão. Igual a todos, não é? Nos coloca todos iguais perante a justiça. Eu poderia testemunhar aqui, senhor presidente, que isso não coloca em risco nossos mandatos. O Supremo Tribunal Federal não pode ser transformado em corte criminal. E que é humanamente impossível para 11 julgadores decidirem sobre uma quantidade significativa e crescente de ações que passam pelo Supremo Tribunal Federal. Essa matéria será amanhã, já amanhã constará da pauta da ordem do dia, abrindo as 5 sessões deliberativas para a discussão da matéria em primeiro turno. O plenário aprovou ainda um projeto de resolução que autoriza a cidade de Salvador a contratar um empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O valor da operação é de até 52,5 milhões de dólares. Críticas às reformas previdenciária e trabalhista marcaram a audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos, que voltou a ouvir representantes de entidades de trabalhadores sobre as propostas do governo nessas duas áreas. A audiência pública foi aberta pelo vice-presidente da CDH, senador Paulo Paim. Ele informou que já tem 47 assinaturas, 20 a mais do que o número mínimo exigido para criar a CPI da Previdência. Investigar os números da Previdência será um dos principais objetivos dessa comissão parlamentar de inquérito, que funcionará no Senado. Se eles dizem que há déficit, e nós provamos, e vocês vão provar aqui, que não há déficit, não há por que ter medo da CPI. Quem não deve, não treme. O tema foi discutido pelos participantes do debate na Comissão de Direitos Humanos. A dívida ativa tributária da União, que é de responsabilidade dos procuradores da Fazenda Nacional, por determinação constitucional, ela beira os 2 trilhões de reais. Estimativas oficiais do órgão governamental diz que em torno de 50% é sim perfeitamente recuperável. Quando eu tinha meus 15 anos, eu escutava a turma falar que a Previdência está quebrada, que ela vai fechar, que ela vai falir. Hoje eu tenho 63, estão falando a mesma coisa. Não é uma reforma, ela é o fim da Previdência, é o desmonte do sistema de seguridade social
o mais importante sistema de proteção social em vigor no país. Os debatedores também manifestaram preocupação com a possível votação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei 4.302 de 1998. A proposta permite a terceirização de todas as atividades das empresas. Como já passou pelo Senado, o projeto pode seguir direto para a sanção presidencial se os deputados o aprovarem sem nenhuma alteração. O projeto que está lá na pauta hoje da Câmara, para ser votado e aprovado, ele vai legalizar a figura do gato, aquele que viabiliza, que articula todas as maldades para explorar o trabalhador no nosso país na condição de trabalhador escravizado. E a reforma da Previdência pode ser também objeto de uma comissão parlamentar de inquérito. Hoje, o presidente do Senado leu o pedido para instalar uma CPI que deve investigar as contas da Previdência Social. O senador Paim foi quem recolheu as assinaturas para criar a comissão. Ele precisava de 27 assinaturas. Ao entregar à mesa do Senado, ele já contava com o apoio de 50 senadores. A ideia é provar que as contas da Previdência são superavitárias. Nós temos dados dos procuradores da Fazenda. Nós temos dados dos fiscais da Previdência. Nós temos dados dos fiscais da Receita e eles provaram para nós e vão provar pelo Pago Brasil, nessa CPI, que a Previdência é superavitária. Eles vão provar que, infelizmente, tem alguns empregadores que descontam de 8% a 11% do trabalhador, que nos últimos 4 anos deu quase 100 bilhões apropriação indébita e botaram no bolso. Não passaram para a Previdência. E a pressão dos movimentos sociais já começou. Representantes sindicais e dos movimentos populares acompanharam o senador até a porta do plenário. Reforma da Previdência! Não! Reforma trabalhista! Não! Até a meia-noite, os senadores podem mudar de ideia e retirar a assinatura do requerimento. Eu não acredito que 30 senadores vão entrar na política do dano que se recebe. Eu não acredito que algum senador, que 30 senadores se acovardem na hora de investigar as contas da Previdência. O pedido da CPI foi assinado, inclusive, pelos senadores do governo. Vale lembrar que, nesse momento, está na Câmara uma proposta que faz grandes mudanças na Previdência. Os senadores avaliaram que a CPI pode ser mais um espaço de debate. O governo entende como natural a instalação da CPI da Previdência e entende que será uma instância para esclarecer, sobretudo, os dados, os números, o porquê da necessidade de se fazer a reforma. É preciso dar sustentabilidade à Previdência Social brasileira. A Previdência é sempre um pacto entre gerações. A população está ficando cada vez mais velha, mais idosa. E, numa perspectiva de um horizonte de longo prazo, o número de pessoas na ativa para cobrir aqueles que estarão recebendo a aposentadoria será cada vez uma relação menor e, portanto, é evidente que os cálculos da Previdência têm que serem revisitados. Até o momento, o requerimento para a criação da CPI conta com 64 assinaturas. Para a comissão ser criada, é preciso que esse número seja de pelo menos 27 assinaturas até meia-noite. Hoje, a Polícia Federal deu início a uma nova etapa da Lava Jato, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Denominada Satélites, a operação cumpriu 14 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 4 estados: Alagoas, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, o objetivo da ação é investigar indícios dos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. E senadores se pronunciaram sobre a operação. No ano de 2014, quando fui candidato a governador do estado de Ceará, autorizei que fossem buscadas contribuições eleitorais dentro da lei. Portanto, eu estou muito tranquilo, sei que os fatos
serão apurados pelo Supremo Tribunal Federal e o lugar adequado é lá e o inquérito vai, que é o processo natural. Eu tenho convicção, e a absoluta convicção, de que a verdade será restabelecida. Esse inquérito ele está aberto há exatamente 2 anos. Durante 1 ano e 6 meses, a Polícia Federal investigou exaustivamente a minha vida, a vida de outras pessoas, eu entreguei todos os meus sigilos e, ao final, a conclusão da Polícia Federal é de que não havia nenhuma prova, nem indício de qualquer ilícito que eu tivesse praticado e pediu o arquivamento. Eu não tenho nenhum comprometimento com qualquer tipo de crime, de irregularidade e tenho certeza de que isso vai ser reafirmado por essa ação que foi feita hoje. Eu fui motivo de muitas reportagens nacionais, por causa de um inquérito, por causa de uma doação de campanha oficial de R$500 mil para o partido de uma empresa, e é só isso que restou no final do inquérito. O processo foi acolhido, mas ainda não foi julgado, deverá demorar muito tempo para ser julgado, mas o nosso nome é aquele velho ditado, a condenação, ela acontece antes da hora. Desde as 7 da manhã, as redes nacionais de televisão estão dando conta de uma operação que o meu nome também está lá. Até o presente momento, eu não sei do que se trata. Senadores e deputados analisam a medida provisória 756. Ela cria uma área de proteção ambiental no estado do Pará, além de ampliar os limites da floresta do Jamanchim e do Parque Nacional do Rio Novo. Hoje, a primeira audiência pública sobre o texto expôs divergências entre 2 ministérios. O debate ocorreu numa audiência pública diante de senadores e deputados. O Ministério do Meio Ambiente defende a ampliação dos limites para proteger matas nativas no sudoeste do Pará. Para o Ministério de Minas e Energia, as mudanças previstas na MP 756 impedem a pesquisa de reservas minerais importantes para o país e não contemplam os milhares de garimpeiros lá instalados. Representantes dos municípios vizinhos reclamam os direitos das populações residentes, inclusive dos recém-assentados, pelo próprio governo. Eu tenho aqui um exemplo que eu gostaria de mostrar a todos, ao relator, ao presidente e a todos os parlamentares dessa comissão, um título definitivo aqui, feito pelo Terra Legal, 30 dias antes da edição da medida provisória. A comissão mista que analisa a medida provisória ainda terá outras audiências públicas antes de votar o relatório. Até lá, o presidente, senador Flecha Ribeiro, espera uma solução de consenso. Como parte das comemorações pelo Dia Internacional da Síndrome de Down, o Senado promoveu hoje o seminário Ir e Vir com Independência, empoderamento de pessoas com síndrome de Down. O seminário contou com a participação dos senadores Fernando Bezerra e Romário, além do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e do ministro da Educação, Mendonça Filho. Eventos como esse são importantes porque eles divulgam, primeiramente, a causa. Uma das coisas que sempre marcam depois de um evento desse é porque a conscientização das pessoas em relação a essas pessoas que têm síndrome de Down, independente de criança, jovem ou adulto. Tenho uma filha e sou prova disso. Qualquer pessoa com síndrome de Down pode ser aquilo que ela quiser. O evento teve também um momento cultural, com desfile de moda e apresentação de grupos de teatro e dança. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigada pela companhia, uma ótima noite e até amanhã.